Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, Instituto Trader Profissional. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal. Tem os links na descrição aqui com o manual de Monero e tem na descrição também a playlist do curso completo de Monero. Então, começando aqui a introdução, vamos aprender sobre a fungibilidade da Monero, respaldada pela Ring Signatures, pela Ring CT e a Steal Address, que são os endereços furtivos. E isso aqui gera a fungibilidade para a Monero, ou seja, cada Monero é igual a todo tipo de Monero. O Bitcoin, se passar por mãos de criminosos ou por alguém que os governos não gostam, simplesmente esse Bitcoin não vale a mesma coisa. Ele pode ser rejeitado em exchange, você pode ter a conta bloqueada em exchange, você pode ter sua conta bancária bloqueada porque você negociou a Bitcoin que estava sujo e vendeu e etc. Então o Bitcoin ele não tem fungibilidade e vamos tratar disso aqui, como que a Monero consegue fungibilidade. E vamos aprender sobre a ponta do iceberg da Monero, que são esses três pilares, e tem outros conceitos, os pilares fundamentais, aliás, da Monero são esses três. Então a Monero é uma criptomoeda que ela vai gerar privacidade às suas transações. Ou seja, não tem como eu ir na blockchain da Monero procurar a sua transação. Não tem como eu saber, quando alguém me manda Monero, não tem como eu saber, mesmo que eu saiba o endereço público de Monero dele, da carteira real dele, eu não consigo ver as transações dele na blockchain, a menos que eu tenha a chave privada da carteira dele, para eu acessar a carteira e ver todas as transações. Ou na Monero tem a View Key, e a Spend Key. Você tem a Spend Key, que é para você tanto ver todo o histórico de transações, quanto a verificar o histórico de transações, como para fazer transações. E tem a View Key, porque o Bitcoin, eu posso criar uma carteira fria de Bitcoin, nunca acessá-la online, mas eu tenho a chave privada dela, e eu tenho o endereço do Bitcoin, da minha carteira, ou endereços da minha carteira. Eu posso ir na blockchain e checar se alguém está depositando Bitcoin para mim. Com o Monero não tem jeito de fazer isso, então você tem a View Key, certo? Futuramente eu vou falar mais sobre Spend Key e View Key. Então ela é tão privada, a Monero, as criptomoedas de privacidade funcionam nesse nível, e precisa de uma View Key para você checar na blockchain transações suas, A fungibilidade, o que é e por que as criptomoedas de privacidade possuem esse indispensável fundamento. $10 é uma metamorfose que as converte em um ente funcionalmente idêntico a qualquer outra nota de $10 em circulação. Ou seja, eu vou na padaria, o fulano da padaria ele recebeu de um traficante que lavou dinheiro $10 que ele comprou pão na padaria. Daí eu vou na mesma padaria, vou comprar pão, mas eu dou $20 e vou receber os exatos $10 que o traficante lavou dinheiro, etc. Ou vendeu drogas, etc. Então é um dinheiro sujo, mas ele é igual a todo $10, é igual a todo $10. Não interessa se esse traficante fez essa jogada suja com o dinheiro. Então a fungibilidade é isso. O dinheiro físico ele é fungível. $10 vale $10, R$1 vale R$1. Agora, esses mesmos $10, se o dono dessa padaria recebesse de vários traficantes $10 online, o dinheiro digital, daí o dinheiro não é fungível mais, porque veio da conta desse traficante e a conta desse dono da padaria ficou suja. Se ele tinha R$1 milhão, que não tem nada a ver com a lavagem de dinheiro que esses traficantes fizeram, ou que usaram para crimes, usaram para vender drogas, mas entrou R$100 sujo. A justiça pode bloquear a conta inteira desse dono da padaria.
Porque é como se sujasse, é como aquela história, um tomate podre suja, mata, destrói, né, apodrece os outros tomates. Então, R$ 100 sujo na sua conta, suja os 100 mil, 1 milhão que você tem ali. Então, a justiça pode mandar bloquear. E temos um exemplo de um fundo de criptomoedas em 2023, dezembro de 2023. Pessoas inocentes colocaram dinheiro nesse fundo de criptomoedas aqui no Brasil, regulamentado pela CVM, mas teve piramideiro que mandou dinheiro para lá. E a justiça bloqueou o fundo e dinheiro de pessoas inocentes está preso lá. Então, isso não é teoria, isso funciona. O ouro é a mesma coisa. Uma onça de ouro, mesmo calibre, detém um valor igual a qualquer outra onça de metal precioso. Então, se o ouro ele passou por negociações criminosas, mas quando ele chega para mim, ele vale a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Então, isso é fungibilidade. Né? A distinção crucial reside nas entranhas das blockchains, privacidade inata da blockchain Monero, contrastando com a transparência eternamente trilhável na blockchain do Bitcoin. Então, o mesmo exemplo que eu mostrei para você de um traficante, um criminoso comprando pão na padaria e sujando com dinheiro digital do banco, né, do banco X, ele transferiu por meio do cartão de débito lá dele dinheiro para a conta do dono da padaria. E sujou um dinheiro que estava limpo na conta do dono da padaria e por causa de 100 ou R$ 1.000 que estavam sujos porque foi dinheiro usado no crime de tráfico de drogas, etc. Mas o dono da padaria não tinha nada a ver com isso. Então é injustiça bloquear a conta dele, mas a justiça bloqueia e o processo dura anos e não tem como você fazer nada. Em muitos casos, tá? Então o que acontece? Para que um Monero, para que um Bitcoin seja igual a outro Bitcoin, é necessário esconder o histórico de transações, porque qual é a forma de sujar o Bitcoin? Ele tem um histórico que é julgado como sujo por exchanges, por governos, por agentes governamentais diversos. Né? Hoje em dia as exchanges conseguem reconhecer bitcoins sujos. Futuramente teremos blacklist, onde P2P vai ter acesso a essa blacklist e vai começar a rejeitar Bitcoin das pessoas, porque esse Bitcoin foi rejeitado em várias exchanges, porque estava sujo. Né? E pessoas que não tem nada a ver, que receberam ou que mandou Bitcoin para essa carteira de Bitcoin, que mandou Bitcoin sujo, também vai ser suspeito, vai ser rejeitado. Até P2P vai querer rejeitar. Vai chegar um dia que as pessoas vão ter acesso a listas negras de Bitcoin sujos, que até para comprar Bitcoin de P2P ou vender algum produto ou serviço, vai querer saber de onde vem o Bitcoin e investigar para saber se é sujo. Então, futuramente, talvez daqui a 10 anos, 20 anos, isso pode acontecer. Tá? E os Bitcoiners que são aí, fanáticos por Bitcoin, né, não enxergam os fundamentos, infelizmente, não enxergam essa realidade, infelizmente eles ignoram essa realidade. Mas tem uma solução para esse problema da fungibilidade do Bitcoin. O CoinJoin ou Mixers, porque daí eu misturo os Bitcoins lá e eu fico invisível. Primeiro que, né, os Mixers eles não funcionam plenamente. Mesmo passando por Mixers ou CoinJoins, você não fica 100% anônimo. Pode demorar para te achar, mas vão te achar. Segundo, quando você entra no Mixer para sair com Bitcoins anônimos ou quase anônimos, vamos dizer assim, seus Bitcoins ficam sujos porque ele passou pela carteira do Mixers. Então, todas as entidades governamentais, governos, exchanges principalmente, sabem todos os Mixers que estão funcionando no mercado. Se algum Bitcoin de algum Mixer entrou numa exchange, já era. Eles vão bloquear sua conta. Ou vão rejeitar. E os Mixers ou CoinJoins, eles podem ser iscas operadas pelas autoridades governamentais ou simplesmente sair do ar, levando consigo seu dinheiro suado. Ou seja, é centralizado. Né, os Mixers ali. É um serviço, é igual uma exchange. Você coloca ali dentro e tira fora.
Então você teria que fazer operações de pouco em pouco, porque é como se fosse uma exchange mesmo. O CoinJoin, ou Join Market, né? Eu não vou explicar aqui avançadamente o que é Mixer, você pode procurar depois, tá? Mas ele vai misturar aí em vários endereços, fazer várias transações para dificultar o rastreamento. O CoinJoin, né, ele reúne as várias entradas de várias pessoas. Então várias pessoas entram nesse sistema de CoinJoin e eles trocam entre si os bitcoins, e você vai ter entradas diferentes ao invés das entradas originais. Então vai todo o bitcoin que você colocou no CoinJoin para um novo endereço. Só que permanece ainda uma certa capacidade de rastreamento. Como sempre, não tem como ser anônimo, invisível no Bitcoin. Você pode usar milhões de mixers aí, milhões de vezes, que vai ter como te rastrear. Vai demorar um pouco só. E essas saídas podem ser associadas a entradas originais. Acabou. Não tem como associar e descobrir da onde vem a origem. As pessoas podem ver na blockchain que você tentou misturar moedas. Ou seja, uma criança de 5 anos, de 10 anos, que aprenda como funciona o Bitcoin, como funciona a blockchain, como rastrear transações da blockchain, ela pode monitorar, saber, ter a lista de todos os mixers, tá? E daí, se você mandou Bitcoin para essa lista, ela vai saber que você está usando um mixer. Não precisa nem ser uma empresa avançada para identificar ou agências governamentais para identificar que você está usando um mixer. Eu posso fazer isso. Vai dar trabalho, vou ter que preparar um bom esquema, mas tem como fazer isso. Então um Bitcoin que passou pelo CoinJoin vai ficar marcado. Mesmo que não saiba qual é a origem, vai ficar marcado. É um Bitcoin sujo, né? E quando ele entrar em exchanges, ele vai ser bloqueado. Experimenta usar o CoinJoin e manda o seu Bitcoin para a Binance, ela vai bloquear, porque ela não é idiota. Se ela ficar com o seu Bitcoin sujo, as autoridades vão atacar ela, como já atacam. As pessoas podem ver na blockchain que você tentou misturar moedas, né? Já falei sobre a questão de confisco, se seu Bitcoin for para exchanges. E agora a gente tem os 3 pilares principais da criptomoeda Monero, que permite ela ser anônima pela Ring Signatures, Stealth Addresses, Confidential Transactions, tá? São as assinaturas em anel, né? Alguém realiza uma transação, mas várias assinaturas são agregadas. Outros membros da rede são escolhidos aleatoriamente. Então assim, eu fiz aqui, eu sou o X, eu fiz uma transação. Só que transações anteriores, dentro de um certo tempo, não vou falar sobre essa questão, em quanto tempo transações passadas ocorreram, até quanto tempo, questão de tempo, limite de tempo para o sistema Monero pegar essas transações passadas e agregar entre 7 a 10, né, formando um anel entre 10 a 7 transações para resultar em uma transação, para assinar uma transação. Então, a chave pública minha está misturada com a chave pública de 9 pessoas, né, totalizando 10. E é pego aleatoriamente. E é criado uma única assinatura, que é feito pela minha chave privada. Vou colocar aqui Private Key. Todavia, essa chave privada que assina a transação não tem como saber que foi a minha chave privada. E isso vai ser explicado de maneira mais esclarecedora agora. Então, as transações anteriores são chamadas de inputs. Pertencem aos outros participantes e cria esse anel de transações. Ele vai gerar uma assinatura em anel, pegou as chaves públicas dos inputs selecionados e a minha própria chave de gasto, chave privada. A chave privada real usada não é revelada na assinatura. Então você tem a assinatura. Você tem a assinatura aqui.
mais a private key, ela é gerada, mas é impossível saber que foi uma específica private key que gerou essa assinatura. E para confundir, tem um monte de chaves públicas de outras pessoas aleatoriamente. Onde é possível ser provável que qualquer outra chave pública, sem ser a minha, também assinou. Então parece ser um pouco complicado, mas é uma forma de camuflagem que torna impossível descobrir quem fez essa assinatura. Chaves públicas dos inputs selecionados, sua própria chave privada de gasto, são usadas, né? Os outros nós, então a Monero também tem os nós que vão verificar se o protocolo está sendo executado devidamente para verificar a integridade da rede, igual ao Bitcoin. Os nós da Monero também tem essa função, mas tem outras características diferentes, e na mineração de Monero também tem características diferentes. E os nós verificam a validade dessas assinaturas. Apesar de múltiplas chaves públicas serem usadas, somente uma chave privada foi usada para assinar a transação. Então, existem 10 chaves públicas. Mas existe uma chave privada. Uma private key, que no caso é a minha. E o meu endereço público está aqui também, totalizando 9 outros endereços. Mas todo o algoritmo e esse processo de criptografia torna provável que essas 9 também podem ter assinados, mas não tem como descobrir quem foi que assinou. Então, você pode fazer a seguinte pergunta. Então quer dizer que se o endereço público do Leandro, ou o endereço público meu, ele estiver em algum anel, né? Então ele está aqui em algum anel meu public key, né? O public key ele está aqui em um anel. Então quer dizer que eu estou realizando uma transação? Não necessariamente, porque o meu public key, a minha chave pública, o meu endereço público, ele pode estar sendo usado para transações de outras pessoas. Quem usa a Monero, a sua chave pública, a sua assinatura, seu endereço público, pode estar sendo usado para formar anéis de transações, né, as ring signatures, de outras transações de outras pessoas. Com certeza já foi usada talvez centenas, milhares de vezes. Certo? A não ser que você não faça nenhuma operação em Monero, daí não vai ser usado, provavelmente. E daí você tem um mix, né? A gente está falando sobre 10 inputs, que é o padrão da Monero. 7 a 10 inputs, né? Eu não sei se agora está nesse padrão, mas eu acredito que ainda está. Antes era 7, hoje é 10, se eu me lembro bem. Tá? Você pode aumentar, né, para 100, ou seja, 100 endereços públicos, vai ficar mais privado, ainda mais difícil. Só que vai demorar mais tempo para transacionar. Se eu entrar com 100 inputs, ou seja, um anel com 100 endereços públicos mais o meu, 99 endereços públicos mais o meu, totalizando 100 elementos dentro do anel, inputs dentro do anel, vai demorar, sei lá, 3, 4 horas aí para que todo o processo computacional realize essa transação. Então é melhor trabalhar com 10. Então o problema de você ter um anel maior, né, do que 10 inputs é a questão da necessidade computacional para calcular atender toda a criptografia, executar toda ela e permitir que a transação ela seja efetivada. Certo? Então a gente tem essa questão do ring signature, que possibilita a anonimidade para quem transaciona em Monero. Então a blockchain da Monero é uma bagunça para quem quer bisbilhotar qualquer coisa. E por isso a Monero ela se torna fungível, ou seja, uma Monero é igual a outra Monero, mesmo que eu usando a minha Monero faça coisa errada ou outros fazem coisas erradas. Então cada Monero é igual a cada Monero, não tem como mudar. Não tem como incriminar ninguém que esteja usando Monero de crimes ou sujar uma conta Monero sua porque você recebeu Monero. Porque todo Monero é igual a todos. O Bitcoin não é, porque ele é rastreável e ele pode ser sujo pelo julgamento das pessoas.
tá? O Bitcoin ele é descentralizado, ele funciona como reserva para você ter um banco descentralizado para você guardar valores. Ele funciona apesar das taxas altas, mas ele não é fungível. Temos os fatos provando isso. Ah, mas vou usar Light Network. Não adianta. Light Network, usar a rede do blockchain original. Você tem que ter muito cuidado ao comprar Bitcoin. É bom, eu recomendo você comprar Bitcoin em exchanges grandes, porque lá provavelmente não está sujo os Bitcoins de lá. E nunca vender esses Bitcoins para outras pessoas. Aliás, você até pode, né? Passar para outras pessoas, vender, etc. Não tem problema. Mas para comprar, só de exchange. Comprar Bitcoin de P2P pode estar sujo. Então tenho medo de comprar Bitcoin de P2P porque pode estar sujo. Daí eu mando para a exchange para vender quando ele tiver com 10.000% de valorização. A exchange bloqueia a minha conta. Porque de repente o P2P recebeu Bitcoin de alguém que vendeu para ele, que veio de um CoinJoin ou de um Mixer, e daí esse P2P vende para mim. Eu tô com Bitcoin sujo. Daí eu mando lá para a Binance, bloqueia minha conta. Ou Binance, ou OKX, Kraken, né, Coinbase, todas. Não é só Binance não, tá? Agora, a gente tem a geração de endereço furtivo. Tá? Para tornar ainda mais anônimo o processo da Monero, nós temos o endereço furtivo derivado de sua chave privada, não diretamente vinculado ao público. O usuário ele cria o endereço furtivo, que é uma versão modificada de sua chave pública. Né? Então eu já mostrei, você tem na playlist da Monero aqui, a carteira MoneroGui no Linux e no Tails. Então ali eu mostro como enviar e receber Monero, e tem ali a forma de você criar endereço. Você cria num botãozinho lá, vai criar um endereço para você. Ali, então, para cada endereço, tem um outro endereço Stealth Address ali na frente, como é um modo de escudo para a privacidade. É mais uma garantia de privacidade, ou tentativa de garantia de privacidade, né? Aumentar a privacidade, vamos dizer assim. Porque garantido não tem nenhum sistema garantido, ele é garantido até não ter nenhuma vulnerabilidade. E o objetivo desse endereço furtivo é que não possa ser associado ao endereço público original, então isso ajuda. E tem o subendereço também, né, que ele pode ser dividido em vários subendereços, cada um com sua própria chave privada. Então a Monero também tem isso, essa questão do subendereço, tá? Agora, a questão do escaneamento de transações ou sincronização. Então o que acontece? O Bitcoin, quando você cria uma carteira de Bitcoin, digamos que você criou uma carteira de Bitcoin, um endereço de Bitcoin há 10 anos atrás. Digamos que você nunca mais acessou sua carteira. Mas daí hoje, depois de 10 anos, você liga a sua carteira online e ela vai entrar normal em alguns minutos, eu acho. Ela sincroniza toda a rede blockchain rapidamente, porque a rede blockchain ela é aberta. Então é fácil escanear, rapidamente escaneia, e você recebe as transações, faz transações, vê o que entrou, o que saiu, etc. Então o escaneamento é verificar na blockchain se tem transações. Tá? O destinatário escaneia a blockchain com chave privada para identificar transações, no caso da Monero. Só que a Monero é tudo oculto. É tudo oculto, é tudo obscuro dentro da blockchain Monero. Então os fundos são enviados para um endereço que não é publicamente visível na blockchain. Então quais transações foram enviadas para ele? Escanear a blockchain com essa chave privada ou semente vai ser necessário para eu saber. Digamos que eu tenho uma carteira Monero que eu criei há 10 anos atrás. Mesmo exemplo do Bitcoin, só que para Monero. E eu vou agora acessar essa carteira Monero depois de 10 anos. Então vai ter que escanear cada transação com a minha chave privada. Todas as transações existentes na blockchain inteira da Monero. Tem que escanear com a minha chave privada da Monero para checar se desbloqueia alguma transação, para que seja verificado que foi feita transação para minha carteira, para os meus endereços, e seja
confirmado, validado isso e a carteira vai apresentar o saldo definitivo. Só que a blockchain da Monero, depois de 10 anos, vai ficar gigante. Então demora muito tempo. Isso é uma desvantagem da Monero. Então quando você tem uma carteira Monero, você tem que ficar sincronizando diariamente ou semanalmente. Se você ficar 2, 3 meses sem ligar a sua carteira, pode demorar horas para sincronizar, para checar com a sua chave privada, para tentar desbloquear qualquer transação, e quer dizer que foi feita transação, foi enviado Monero para você. Tá? Então isso é uma desvantagem, porque eu sempre tenho que estar sincronizando a carteira Monero para efetivar transações. Ah, mas é só deixar a carteira ligada 24 horas em um servidor, etc. Isso não é seguro. Deixar ligado a carteira. Quanto mais offline você ficar, melhor. Né? Até carteiras que você recebe pagamentos, eu não recomendo, por questão de segurança, você deixar ela 100% conectada para ela sempre ficar sincronizando e nunca demorar para sincronizar. Né? Não ter essa demora de sincronização. A Ring Confidential Transaction, né? Ocultando os valores reais das transações. Então, se você vai efetivar um pagamento, etc., e existem montantes específicos que você vai pagar em certo período de tempo, no Bitcoin, se descobre em certo horário, digamos que queiram saber quem está fazendo, se está sendo realizado, digamos que suspeitem que você fez um pagamento em tal horário, em tal hora, em tal dia, ou de tempos em tempos se faz um montante de pagamento para certos endereços. Né? Que você provavelmente está fazendo transações num certo montante. Então, pelo montante, podem pesquisar na blockchain se esse mesmo montante, em certos dias, em certa periodicidade, está ocorrendo transações com esse montante, para associar você que está sendo suspeito de está sendo investigado, por exemplo, porque está transferindo montantes específicos, provavelmente. Então, vamos pesquisar na blockchain aqui para achar esse montante e conseguir associar endereços Bitcoin com esse montante. Podemos talvez localizar os donos desses endereços e associar essas pessoas a essa pessoa, a você ou outra pessoa que está fazendo operações com esse montante, né? Com Bitcoin ou outra criptomoeda aberta. Fungibilidade o Bitcoin não tem. Nano é igual ao Bitcoin na questão de fungibilidade. Ela não tem fungibilidade. Então toda Nano é igual a toda Nano? Não. Se eu receber nanos que são consideradas sujas, se eu tenho 1 milhão de nanos, daí eu recebo 10 nanos sujas que foi usado para, sei lá, tráfico de pessoas. Mas eu não sei, eu vendi alguma coisa, recebi as 10 nanos e pronto. As minhas 1000 nanos ficam sujas por causa dessas 10 nanos, talvez. Para exchanges, talvez para P2P que investiguem e descubram isso, ele vai ficar com medo de receber e vai rejeitar. Tudo isso por culpa dessa bendita blockchain aberta. Então, é necessário privacidade, porque pessoas inocentes vão ser prejudicadas, porque uma quantia livre de sujeira, de dinheiro em criptomoedas, né, de valores em criptomoedas, pode ser sujada pelo recebimento de poucas criptomoedas que entrou na sua carteira e você não tem culpa de nada. Exemplo, fundo de criptomoedas no Brasil, como piramideiros. Enviaram fundos da pirâmide para investir nesse fundo de criptomoedas. O restante do dinheiro de pessoas inocentes foi bloqueado junto e pode levar anos para desbloquear, ou talvez nunca mais desbloqueie, ou não sei, né? Ou seja, se o Bitcoin for para $1.000 e começar a cair, não tem como essas pessoas venderem. Por culpa de uma mixaria suja, o montante total também sujou. E essa é a culpa de blockchain aberta. Esse é o problema de blockchain aberta, tá? E o Bitcoin, a Nano, Ethereum, né? É complicado, tem esse problema da fungibilidade. Então, as criptomoedas de privacidade têm fungibilidade, porque elas são privadas, anônimas, ou pelo menos buscam ser, né?
Então o Ring Signatures, né, é a evolução do Confidential Transaction que o Gregory Maxwell propôs para o Bitcoin, mas não foi adotado. Então isso para o Bitcoin já seria uma forma de ajudar na proteção contra rastreamento. Pelos montantes, é possível investigar na blockchain e associar operações com esse montante que se repete ao longo do tempo, periodicidades específicas, para certos endereços, identificar quem é o dono desses endereços e pronto. É possível ali, né, associar pagamentos com isso. E às vezes você fez aí um pagamento para comprar alguma coisa, mas você pagou para alguém que está envolvido com crime, daí vão dizer que você também está envolvido com esse crime porque você pagou Bitcoin para ele. Podem fazer essa acusação contra você. Tá? Eis a importância da anonimidade, de ser anônimo, né? Então faz a ocultação de valores, existe assinatura em anéis que vai ajudar nisso também, né? Impressão de que várias contas podem ser o remetente, e o Ring Signature expande esse conceito para também ocultar os valores. Então ele é composto por um algoritmo envolvendo o chamado compromisso de valor, né? Ele é criptograficamente construído, os mineradores e as redes podem verificar a validade da transação sem saber o valor usado, ou seja, prova de conhecimento zero. É aplicado o conceito de prova de conhecimento zero, ou seja, eu sei que está certo esse valor sem saber esse valor. Então os mineradores e os nós, a rede, né, verificam a validade da transação e não sabem o valor exato. Os mineradores de Bitcoin vão saber o valor exato, vão saber tudo. Né? Então não é a prova de conhecimento zero nesse processo de mineração para validar as transações do Bitcoin. É tudo aberto. Na Monero, nem minerador, nem nós sabe a quantidade. Né? Mas ele sabe que está certo por conta desse processo criptograficamente construído. Esse valor criptograficamente é derivado do valor real da transação. Então é possível checar se está certo sem saber a quantidade. E é impossível deduzir o valor real, né? Por meio dessa criptografia e desse sistema de checagem que está certa a quantidade sem saber a quantidade por meio dessa criptografia. Por meio desse processo de compromisso de valor aí que nós estamos falando. A prova de intervalo e verificação, né, tem o range proof também, que é outro processo dentro dessa verificação. Daí existem os limites aceitáveis e isso é calculado. Tá? Daí aí já envolve muitos algoritmos, já é muito complexo, nem eu entendo direito. É muito profundo, né? É mais para programador mesmo isso aqui. Mas é um conceito importante, termos técnicos importantes que a gente tem que estar estudando, né? Então, por exemplo, Alice esteja realizando uma transação e o valor comprometido seja representado por X. A prova de intervalo gerada, então existe essa prova de intervalo, comprovará que X está dentro da faixa entre 0 e o limite superior, sem revelar o valor exato de X. Minerador e nó não sabe o montante. Então não adianta ir buscar nos dados de mineração, no nó, para checar se tem ali um montante específico, que não vai ter. Vai ter a comprovação de que está certo sem saber a quantidade. Né? E a verificação, nós verificamos a autenticidade da prova. Tá? Então, assim, esses aqui são os 3 pilares da Monero, que nós falamos aqui no começo do curso de Monero, que permitem a fungibilidade do Bitcoin. Daí a gente tem aí a questão de anti-ASIC, o bloco dinâmico, as taxas da Monero são uma mixaria. Então é magnífico fazer operações com a Monero. Tem algumas desvantagens, a sincronização ali, por exemplo. Realizar uma transação dura aí cerca de 20 minutos. Então também demora, não dá para usar igual o Nano ou igual o Dash para transação instantânea. Então, Monero não serve para transação instantânea. Mas para pagar as coisas e esperar uns 30 minutos e depois pegar o produto, ou encomendar um produto, ou pagar um carro e no dia seguinte, sei lá, e pegar o carro porque já confirmou o pagamento, sim. Mas transação instantânea, né? Criptomoeda privada instantânea, infelizmente, não existe ainda, né? Então é isso. No próximo
episódio do curso, tópico do curso. A gente vai continuar se aprofundando em Monero. Curta, compartilhe e ajude no crescimento do canal. Compartilhe esse conhecimento para ajudar no crescimento desse projeto. Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Twitter, Telegram e Facebook, lá eu também passo informações importantes. Obrigado, até mais.